Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. Hoje nós veremos o capítulo 8. Isto também é arte, e ele é um pouquinho extenso, tá? Então se preparem aí. Ele vai falar um pouquinho sobre o conceito da arte contemporânea, tá? Então ele começa mostrando uma obra de arte aí meio engraçada, né? Meio diferente, inusitada, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Uma obra que consiste em uma série limitada de latinhas, apenas 90 exemplares numerados, contendo fezes do artista, vendidas a pesos de ouro, pode ser considerada arte? Exatamente, gente, fezes do artista, é isso que ele fez. E aí ele vai explicar um pouquinho, né? Em 1961, o italiano Piero Manzoni criou uma obra Merda da Artista. No rótulo, o registro do conteúdo das latinhas, 30 gramas de fezes do próprio artista, recém-preservadas, produzidas e enlatadas em maio do mesmo ano, parece uma ideia chocante, pessoas terem realmente comprado um exemplar desta obra e ainda por um preço tão alto. E de fato eles compraram, tá? Contudo, o valor da obra não consistia em seu conceito e não na sua matéria ou na habilidade manual do artista de ir lá e coletar o seu próprio cocô, tá, gente? Manzoni criou ali uma reflexão sobre a arte, o artista e o público e principalmente sobre a comercialização e a idolatria criada sobre tudo isso. Afinal, a influência dos Estados Unidos nos países europeus e de outros países também, e a propagação da ideia de que quanto mais pudesse comprar, melhor a vida seria mesmo a arte e os artistas se tornarem mercadorias. Foi satirizando a ideia de venderem relíquias do corpo do artista e também para dar prosseguimento à concepção da arte criada por Marcel Duchamp, que são os ready-mades, ou seja, criar obra que já exista, né? Pegar um objeto que já existe e transformar em obra de arte, no começo do século XX, de que a arte é definida pelo artista, que Manzoni então desenvolve a sua obra. Ele encontrou uma maneira bastante efetiva de demonstrar a arte como um produto realizado pelo artista da maneira mais íntima e particular possível, vindo da digestão do que ele consumiu e do que foi então materializado e entregue ao público como peça do colecionador. Ou seja, cocô! Tudo que ele digeriu, o que não serviu para o corpo dele virou cocô, certo? Talvez quem comprou essas latinhas aí tenha estado no centro da ambiguidade de compactuar com o questionamento do artista e também fazer parte da problemática exibida pela obra. Até hoje, aliás, as latinhas podem ser compradas de quem as comprou e por valores que se tornam progressivamente mais polêmicos do ponto de vista do senso comum. Ou seja, eles ainda continuam crescendo, tá? Atualmente, cada um vale mais de $200 mil. Vocês comprariam cocô por esse valor? No mundo da arte, essa obra já está consagrada como algo inovador e que acrescentou sentidos às novas concepções de arte que ocorreram no século XX. De qualquer forma, obras como a de Manzoni costumam sofrer rejeições no primeiro momento. Claro, né, gente? Tudo que é novo, novidade, diferente, como a obra do Cocô, vai sofrer uma rejeição, tá? Há um bom tempo a história se repete. Uma arte inovadora choca e é rejeitada pelo público. E isso é normal, tá, gente? Décadas depois, ela se torna oficialmente consagrada e a sua importância chega até mesmo aos públicos mais leigos, tá? E aí, vocês conhecem outras histórias assim? Vocês já viram alguma obra de arte que vocês acham bizarras, diferentes, estranhas? Né? Então ele fala, a arte moderna, até o meio do século XX, ela chocou muita gente e atualmente ela tem o seu reconhecimento merecido. Chamamos, genericamente, de arte contemporânea, a arte feita deste momento em diante. Então, depois da arte moderna, veio a arte contemporânea, tá? Ela não tem uma data de início, assim como a arte moderna, e não tem uma data de fim, que a gente costuma dizer que nós estamos vivendo a arte contemporânea, tá? Apenas sabemos que há muito para se reconhecer e compreender após o momento dessa transição, pois só cresceram as possibilidades de se darem significados à arte. E a gente vai conhecer alguns artistas que trabalham nesses mesmos conceitos aí. O mundo das ideias foi o ponto principal para este momento. A expressão interior passou a ser mais valorizada que a forma ou a técnica de arte. Ou seja, o que a arte tinha de dizer passou a ser um principal objetivo do que ela tinha de mostrar, em questão de beleza ou de habilidade de artista.
Ou seja, a arte ela não está mais voltada para a beleza, ela está voltada para as ideias. Qual foi a ideia que o artista teve? É essa ideia que ele vai vender como arte, tá? Pensando dessa maneira, reflita. Quando se mudam os parâmetros, faz sentido julgar algo da mesma maneira que julgávamos antes desta mudança? O que vocês acham aí, né? Por exemplo, os nossos parâmetros depois da pandemia mudaram? Sim, hoje em dia, por exemplo, não é falta de educação chegar e não dar um beijo, muito pelo contrário, a gente chega e dá o braço, dá a mão e assim por diante. Antes de existir a fotografia, por exemplo, retratar alguém ou alguma coisa dependia da habilidade técnica do artista, pintor, desenhista, gravurista, escultor, entre outros aí. A partir do momento em que a fotografia deu conta dessa função, as artes elas ganharam novas formas de serem pensadas, tanto na função quanto em ideais. Então, como podemos olhar por uma obra de arte contemporânea e julgá-la como o ideal de quem espera uma arte que imite a realidade? A arte contemporânea ela não vai imitar a realidade, ela vai fazer algo inovador, diferente, diferente do que foi feito antes, tá? Então, assim, ele fala que a partir dos anos 50 surgiu o que ele chama de arte conceitual. Aí está grifado, mas se vocês quiserem grifar, pode grifar também. Uma arte cujo foco eram as ideias e não a técnica. Ideias, arte conceitual sempre relacionada às ideias, tá? E aí ele mostra então uma obra da artista Yoko Ono, tá? E ela fala o seguinte: um jogo de xadrez cujas todas as peças são brancas e que provavelmente não foi confeccionado pelas mãos da artista. Também pode ser uma obra de arte? Notem lá o jogo de xadrez. Olha que maluquice, gente. Esta é uma das muitas obras de arte conceitual criadas pela artista Yoko Ono, artista conhecida pelo grande público por ter sido casada com o músico John Lennon, mas que já tinha uma sólida carreira nas artes visuais de vanguarda antes mesmo de conhecê-lo, tá? Até hoje ela é reconhecida como uma artista contemporânea. Muitas obras da Yoko tratam da ideia de paz em face a um mundo cheio de violência. Esse tema tem muito a ver com a origem da artista, que é japonesa, e com os contextos da guerra em que ela viveu, que foi a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, quando já residia nos Estados Unidos. Além também da maneira como seu marido foi assassinado aí a tiros na entrada do edifício onde morava em Nova York, tá? Então, ou seja, muitas das obras dela trazem a ideia de paz. E aí ele fala, no jogo de xadrez branco, alguém ganha ou perde? O que vocês acham? Quando as peças se misturam em meio às movimentações escolhidas pelos jogadores, há rivais ou inimigos dentro desse jogo? E como a obra trata do assunto da paz? Na verdade, ela vai abordar essa paz, né? O branco não dá para saber quem é o jogador de um lado e quem é o jogador de outro. Essas movimentações, elas se misturam e a gente não consegue mais saber de quem que é a tal peça. O jogo de xadrez tem muito disso já com as peças coloridas. Imagina com tudo branco, né? Muitas das obras de Yoko Ono são interativas e convidam o público a pensar as suas relações individuais com as pessoas, sobre a ótica de tornar o mundo um lugar melhor. A obra, por exemplo, Árvore dos Desejos, pede ao público que escreva seus desejos em papeizinhos brancos e amarre delicadamente nos galhos da árvore disponibilizadas no espaço expositivo. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, dos espaços aí, e como são amarrados esses papeizinhos brancos aí. As árvores, elas ficam carregadas de desejo e no final da temporada da exposição, a artista se encarrega de fazer com que todos esses papeizinhos aí sejam levados para a Islândia e serem enterrados sobre a base de uma obra chamada Torre Imagine a Paz, tá? Eu não vou ler em inglês para não ficar muito bonito assim, tá? Então é Torre Imagine a Paz. Este monumento, ele consiste, então, uma torre de luz em que a artista fez uma homenagem ao próprio marido dela, o John Lennon, tá? A obra referencia a música Imagine, em que o Lennon canta a um mundo onde as pessoas vivem em harmonia e paz, tá? E aí, a gente tem alguns outros lugares que também fazem essa mesma cultura, tá? E aí ele fala que, inclusive, no Brasil isso também acontece, tá? O Tanabata Matsuri é um festival japonês tradicional criado com base em uma antiga história mitológica e nela uma princesa e o seu amado são proibidos pelo pai da moça de se encontrar, exceto uma vez por ano, na 7ª noite do 7º mês do calendário lunar e apenas se realizarem os desejos das pessoas da Terra nesse dia. O casal, então, é representado pelas estrelas Vega e Altair, que ficam em lados opostos da galáxia,
e realmente são vistas apenas uma vez por ano. No festival, as pessoas penduram seus desejos com os papéis coloridos em galhos de árvore e atualmente este mesmo festival ele é realizado em diversos locais do mundo, onde se concentram então imigrantes e descendentes japoneses. Por exemplo, São Paulo acontece também, tá, gente? A arte conceitual, ela abrange uma grande gama de temas e possibilidades, como já vimos, mas nem sempre os assuntos tratados pelos artistas são imediatamente agradáveis ao público, como uma árvore de desejo. Então não é sempre que o público vai fazer algo que, nossa, que legal, quero participar, quero me envolver nessa obra e assim por diante. A cultura dos Estados Unidos dos anos de 1950 estava influenciando fortemente outros lugares do mundo. Isso ocorreu porque, diante da vitória da Segunda Guerra Mundial, o país ganhou grande poder político e econômico, além de oferecer suporte econômico e países europeus devastados pela guerra. Isso fez os Estados Unidos serem exaltados a sua cultura ser facilmente difundida, e neste pacote de influências estavam, então, o rock and roll, os filmes do Hollywood e os chamados American Way of Life, que significa estilo de vida americano, com base na ideia do consumismo. Tanto que a pop art critica isso, né? Quando a gente pensa na pop art, ele critica o consumismo. Então, será que, de fato, a gente precisa consumir tanto, né? Na França, um movimento artístico surgiu como reação a isso, que é o Nouveau Realisme, ou o Novo Realismo. As obras dos artistas deste movimento eram criadas com o intuito de criticar e problematizar essa cultura do sonho estadunidense. Ou seja, olha, será que de fato você quer isso para sua vida? Ser tão consumista assim? Então, muitas obras eram feitas com base no acúmulo de elementos, exibindo o caos da vida abarrotada de objetos, posses excessivas e bens supérfluos, tá? E isso acontece com a gente atualmente, né? A gente muitas vezes compra elementos que a gente não vai utilizar. Será que a gente precisa de tudo isso? Será que a gente tem a necessidade de ter 50 calça jeans, 100 camiseta? Como é que funciona esse nosso consumismo aí, tá? O artista francês Armand Pierre Fernandes, mais conhecido como Armand, foi um expoente dessa temática e do movimento em si. Ele fez obras acumulando toda sorte de objetos, tanto no início do Novo Realismo, em que juntou objetos em caixas em uma série chamada Acúmulos, quanto ao longo de sua carreira. Ao final, o consumismo nunca acabou. Ele utilizou até mesmo objetos de grande porte, como torres de carros empilhados com cimento de quase 20 metros de altura, que é esta obra aí que a gente vê do ladinho, tá? Em sua obra, Long Tem Parking, de 1982. Muito antes da origem do realismo, Armand criou uma exposição chocante. Ele encheu toda uma galeria francesa, que é a Iris Clerc, do chão até o teto, dos mais variados objetos de quinquilharias, ou seja, objetos que a gente compra muitas vezes e que a gente nem liga, depois vai acabar jogando fora, só compra por comprar mesmo, tá? Uma exposição que era muito bizarra, porque a gente não conseguia entrar na exposição, de tanta coisa que tinha. Tinha coisas do chão até o teto, certo? O tamanho do acúmulo proposto pelo artista, que ele nominou então de Le Plein, que significa o cheio, tá? E aí a gente tem uma imagem de algumas dessas quinquilharias aí utilizadas na exposição, tá? A obra e o seu nome eram referências a um artista moderno, amigo de Armand, Yves Klein, que em 1958 ele apresentou uma galeria, ao contrário, completamente vazia, para tratar da imaterialidade da arte, e ele chamou essa exposição de Le Vide, ou o vazio. Além de Armand, diversos outros artistas trabalharam com bases em objetos prontos, que era essa característica aí do novo realismo, satirizando, por exemplo, a indústria com a criação de esculturas de mecanismos inúteis aí, tá? A artista francesa, por exemplo, Niki de Saint-Paly, ela foi a única mulher do grupo e a sua obra ela criticava não apenas o consumo material, mas também certos comportamentos, como a moralidade e as instituições religiosas e objetificação do corpo da mulher e dos padrões de beleza, tá? Se vocês notarem as obras dela, geralmente ela apresenta mulheres mais rechonchudas, mais gordinhas aí, tá?
Ela fazia pinturas muito diferentes, enchia telas de elementos e objetos e de trás escondia sacos de tintas e latas de tintas de spray. A obra em si se realizava por meio dos tiros de espingarda que Nick disparava sobre a tela, fazendo escorrer e explodir tinta sobre todo o conjunto de coisas que ela havia preparado. Em muitas dessas obras, ela convidava o público a participar em um evento que é chamado de happening em arte. Então, eu convido o público a participar daquela obra, tá? Para chegar a essa forma tão diferente de fazer arte, a artista trilhou um caminho bastante difícil. Ainda jovem, ela teve um quadro severo de eventos psiquiátricos causados por estresse pós-traumático durante a infância, e ao atirar em sua arte, gritou as denúncias represadas em seu coração, desafiando os padrões que mantinham homens em posições de poderes e mulheres subordinadas. Então era como se ela gritasse durante essa obra. Ela atirava na obra e fazia: "Ah, tô livre!", né? Então é essa a proposta dela aí. Lembra quando a gente viu o capítulo Lute como um artista? Ela estava lutando aí por seu ideal também, tá? As ideias podem levar as artes e os artistas a lugares que nem imaginamos. A arte contemporânea mostra-nos que os limites para dizermos isto é arte mudam, e isso é bom. Marina Abramovic é uma artista sérvia considerada a madrinha da performance. Em 1965, ela foi estudar pintura na Academia de Belas Artes de Belgrado. Ela observou, neste período, porém, que a pintura não era suficiente para atender a sua expressividade, adotando então a ideia da performance, que são apresentações com o próprio corpo, tá? Com o seu principal instrumento para disseminar seus sentimentos aí. Suas performances, elas envolvem abordagens ligadas às questões da identidade de gênero, aos limites do corpo e às possibilidades da mente. Em 2010, ela fez uma performance ao vivo em MoMA, em Nova York, chamada The Artist is Present. Artista está presente. E aí, qual era a proposta dessa obra, tá? Durante 3 meses, todos os dias e várias horas do seu dia, esta artista ela ficava sentada em silêncio em uma cadeira, de frente para outra cadeira vazia. Coisa que eu, professora Mireia, jamais faria. Eu não conseguiria ficar sentada ali quieta, sem mexer com a galera, né? Dessa maneira espontânea, as pessoas podiam se sentar nessa cadeira vazia e elas ficavam ali, olhando para ela o maior tempo que conseguissem. Foi então que a artista recebeu uma grande surpresa, que foi o seu próprio ex-marido, né, e também artista, o Lai, que sentou-se nessa cadeira vazia aí. Ela ficou emocionada com a presença do seu ex-marido, né, fazendo assim a performance ganhar uma enorme popularidade no mundo todo, tá? E aí as pessoas sentavam e faziam coisas diferentes. Tinha gente que sentava, tinha gente que mexia no cabelo dela. Cada um fazia aquilo que bem entendia com a própria artista ali sentadinha quieta, tá? E a proposta era saber de fato o que as pessoas queriam fazer com ela, tá? Bom, chegamos ao fim do nosso capítulo. Olha lá, eu tô até numa obra de arte essa semana, Salvador Dalí, né? E aí a gente tem algumas atividades para vocês, que são as questões da página 306, exercício 1, 307, exercício 3 e 4, para conferir toda, que é 1, 2, 3, 4 e 5, e a gente tem uma atividade prática, que é o exercício 5, que é a proposta: faça sua própria obra de arte conceitual. Então, na sala de aula, você concebeu o projeto de uma obra de arte contemporânea. A gente viu tudo sobre arte contemporânea aí, né? Além de escolher um tema e conceber uma ideia, você vai executá-la. Pesquise artistas conceituais com os estudos deste capítulo e inspire-se. Você pode usar qualquer material à sua disposição. E vocês vão apresentar este trabalho aí para mim no chat. Então, criem uma obra diferente. Claro que vocês não vão fazer o do cocô, hein, gente? Pelo amor de Deus, não vai juntar os cocô e latinha. Que eu não vou nem olhar lá no chat. Mas pensem em obras criativas aí para vocês poderem me apresentar. Combinado? Tranquilos? Pensem na ideia da obra, não no material em si. Combinado? Tranquilo? Gente, por hoje é só. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima videoaula.